Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí da parte de mecanismo, né? Hoje é o último vídeo que a gente está fazendo aí dessa sequência de 5, né? Falando aí sobre o aumento de giro, né? Em acionamentos por engrenagem. Né? A gente fez 2 vídeos iniciais aí falando sobre conceitos, né? Falando de vários aspectos ligados a esse tipo de mecanismo. Né? A gente fez os 2 últimos vídeos falando sobre cálculo, né? Relacionado a torque, com base na relação de transmissão, e torque com base na força tangencial. E agora a gente vai falar aí para encontrar o torque, né, com base na RPM, né, que na verdade é uma relação de proporção, né, é praticamente o que vem a anteceder a relação de transmissão, mas vale a pena a gente ressaltar, né, porque faz uma relação direta a esse cálculo, né, e mostra como essa relação da proporção é comum, né, nesse tipo de mecanismo. Né. A gente tem basicamente, né, vou colocar aqui, o torque 2, né, dividido pelo torque 1 é igual a rotação 1 dividido pela rotação 2. Ou seja, né, deixa eu ampliar aqui. O que é que a gente tem nesse caso aqui? Normalmente a gente vai encontrar as 2 rotações, né, e vai ter o torque inicial. Né. Então com essa base a gente consegue chegar no torque 2. Obviamente esse aspecto das 2 rotações dá essa mesma indicação da relação de transmissão. Né. Dá para chegar no mesmo aspecto. Quando a gente falou dessa questão da relação de transmissão, a gente falou sobre o número de dentes da engrenagem, ou seja, também é possível fazer essa ação com base no número de dentes de engrenagem. Bom, nesse caso, né, vamos supor o seguinte, que a gente tem uma engrenagem, vamos fazer uma relação de redução, né, uma engrenagem menor para uma engrenagem maior, né, engrenagem menor para engrenagem maior. Então, a gente vai ter aqui N1, né, essa rotação inicial, vamos supor que a rotação inicial seja 2000 RPM. Vamos supor que N2, né, que é a rotação da engrenagem movida, né, que seria a rotação da engrenagem na sequência, vamos colocar aqui N2 como 1000 RPM. 1000 RPM, né? Então, só para definir, né, essa engrenagem aqui, ela é a Z1, né, que está fazendo relação aqui com a rotação 1, nesse caso aqui ela sendo a engrenagem motora, né, ou seja, está recebendo lá a rotação inicial, né, então engrenagem motora. Essa outra aqui na sequência é a Z2, tendo como base a rotação 2. Né, então a gente tem 1000 RPM, 2000 RPM, né, supondo então, né, que esse torque dessa engrenagem inicial ele seja de, vamos colocar 80 newtons de metro, 80 newtons de metro, né? Então aqui para a relação dessa indicação aqui, a gente teria o seguinte, né? Deixa eu abrir uma caixinha aqui, a gente teria aqui o seguinte, a gente teria o torque 2, né? O torque 2 que é o que a gente não sabe, né? A gente teria o torque 2 dividido pelo torque 1, que nesse caso aqui o torque é de 80 newtons de metro, vou colocar aqui só o valor, né, igual a relação aqui da rotação, onde a gente teria a rotação 1, né, a rotação de entrada, né, da engrenagem motora, que nesse caso é de 2000 RPM, né, deixa eu aumentar aqui mais, dividido pela rotação 2, né? Então a gente tem a rotação 1 dividido pela rotação 2. A rotação 2 que nesse caso aí é a metade, né? 2000 dividido aí por 1000, né? Então nesse caso a gente teria 2000, né, dividido por 1000, né, que daria igual a 2. Ou seja, essa é a relação de proporção para esse aspecto do torque, né? Então a gente teria 2000 dividido por 1000, que dá igual a 2, né? Então nesse caso, pela relação de proporção, ou fazendo até uma regra proporcional, né, a gente teria obviamente aqui para o torque 2, né, o segundo torque, o torque da engrenagem Z2, o dobro do valor, né, já que essa divisão aqui ela deu igual a 2.
né? Então aqui a gente teria 2, então nesse caso 2 multiplicado por 80, né, que é o torque conhecido, daria 160. Né? Então 160 Nm seria esse torque 2 dessa engrenagem Z2. Né? Isso fazendo aí com base aí na rotação, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, né? Assim que a gente estiver voltando aí com os vídeos, a gente faz uma análise de força tangencial, que eu acho que fica bem pertinente aí a esses assuntos, tá bom?